Amém? A primeira pergunta é essa, né? Qual é a missão da igreja de Cristo? Qual o propósito da igreja? Por que a igreja foi estabelecida, né? Por que a igreja existe? Sabe, irmãos, Deus, Ele é autossuficiente, você sabia disso? Deus, Ele não precisa, Ele é autossuficiente, Ele é autossustentável. Deus, irmãos, Ele não precisa de nós, é nós que precisamos dEle. Mas sabe, queridos, Ele é tão bom, Ele é tão amoroso, Ele é um Pai, Ele quer tanto estar conosco, irmãos, que Ele faz de tudo que Ele pode para se aproximar de nós. Amém? Mas Ele é autossuficiente, não tem falta em Deus. Deus tem sobra de amor, de justiça, de misericórdia, de compaixão. Amém? Mas sabe, queridos, Ele decidiu habitar entre os homens para aproximar os homens a Ele. Amém? Ele decidiu ter comunhão. Então, mas fica as perguntas, né? Nessa noite, então, qual é a missão da igreja? Por que a igreja existe? E o que devemos ser como igreja? O que nós devemos ser como igreja? Porque nós sabemos que igreja somos nós, amém? Unidos. Porque somos um corpo e o membro não pode estar separado do corpo, não é verdade? Então, igreja somos nós. Por isso a pergunta, o que nós devemos ser como igreja, né? São perguntas que vai fazer nós meditar e nós vamos avançar aqui pela palavra, em nome de Jesus. O que devemos fazer como igreja? Outra pergunta, né? O que devemos fazer como igreja? Porque assim, irmãos, se eu entendo, se eu não sei qual que é o propósito da igreja, quem é a igreja, qual a missão da igreja, qual que é o objetivo dela, o que é ser igreja, o que a igreja tem que fazer, fica difícil eu me encontrar, sabe, dentro do propósito estabelecido por Deus para mim. Agora, se eu sei dessas coisas, vai melhorar agora a nossa visão. Você crê comigo? Eu creio nisso, você crê? Não sei o que passou na sua cabeça, talvez assim, a missão da igreja, o propósito da igreja é ter um lugar aqui para mim sentar e ouvir aqui alguma coisa, né? Será que é isso, irmãos? O que vocês acham disso? Em primeiro lugar, antes de nós entrarmos aqui em alguns textos específicos, eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 16, verso 18. É uma passagem conhecida, mas é bom demais quando nós reforçamos aquilo que a Bíblia diz, amém? Mateus capítulo 16, verso 18, se você não tem Bíblia, encosta aí em alguém que tenha. É importante você acompanhar na palavra de Deus aquilo que Jesus falou aqui. Nós fizemos várias perguntas, né? E nós vamos começar com uma afirmação que Jesus fez a respeito da igreja. Você achou aí? Eu vou ler desde o 13, né? Já que esse versículo ali está dentro de um contexto, para ficar mais fácil para você. Mateus 16, 13, diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ele está fazendo uma pergunta: quem o povo está dizendo que eu sou? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, Jesus falou, né? Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Ou seja, ele está agora perguntando para os discípulos. O povo está dizendo isso, mas agora vocês, discípulos, dizem que eu sou quem? Respondendo então Simão Pedro, no verso 16: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, ou seja, Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Agora olha no versículo 18, irmãos, o que Jesus fala:
eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus faz uma declaração tão poderosa aqui, irmãos, nesse versículo. Tão poderosa, irmãos, que se nós nos apropriarmos disso, nós vamos ter um sucesso atrás do outro, como diz o ditado. Ele diz assim, olha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus está falando assim, eu vou edificar a minha igreja. Quantos são igreja de Cristo aqui? Sabe, querido, nós somos igreja de Cristo, edificados por Cristo. E é tão seguro para mim, eu me sinto tão seguro e tão feliz em saber que eu sou dele. Igreja de Cristo. Sabe, irmãos, a Bíblia, Jesus está falando aqui que ele edificaria a igreja. Jesus edifica a igreja. Sabe, irmãos, Deus não faria algo sem um propósito. Jesus também não faria algo sem um propósito. Se ele resolveu edificar a sua igreja, foi com um propósito. Foi com uma missão. Foi com um objetivo. Você não está aqui por acaso. Você não está nessa terra por acaso. Você não está nessa terra para deixar essa terra mais bonita, ainda que isso aconteça. Você não está aqui nessa terra de qualquer jeito, para simplesmente portar, por um acaso. Não, você está aqui nessa terra por um propósito. Você é a igreja de Cristo por um propósito. Existe um propósito para a minha e para a sua vida, porque é Jesus quem edificou a sua igreja, com um objetivo, com uma missão de existência. Não teria, queridos, não teria sentido nós existirmos sem um propósito. Não existiria sentido, queridos, nós estarmos aqui por acaso. Não, nós não somos frutos do acaso. Nós somos fruto do propósito estabelecido por Deus na eternidade. Aleluia. Amém? Então Jesus falou assim, eu edificarei, eu construirei. Amém? Eu encaixarei as peças, eu estruturarei. Amém? Eu estruturarei, eu encaixo as peças, eu monto isso, a minha igreja. E ele diz assim, ó, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe, queridos, é interessante isso. Nós somos a igreja de Cristo, edificados por ele, nós temos um propósito de existência. Agora veja bem, ele diz assim, as portas do inferno não prevalecerão, não vão conseguir segurar a igreja, a minha igreja. Queridos, por que ele falou isso, será? Os portões do inferno não prevaleceriam, não conseguiriam segurar a igreja. É porque existe um propósito para a igreja, e o propósito para a igreja com certeza não é ficar parado, não é ficar na zona de conforto. Ele falou assim, ó, as portas do inferno não vão conseguir segurar, parar a minha igreja. Isso significa que o propósito da igreja é avançar, é romper, é chutar a porta do inferno mesmo. Meu Deus, o pastor está falando, estou falando mesmo. Se Jesus falou que os portões do inferno não prevaleceriam contra a minha vida. Sabe por quê, irmãos? Porque existe um império de trevas em que muitas pessoas estão sendo dominadas pelo Deus desse século. E sabe, irmãos, sabe como essas pessoas vão conseguir ser resgatadas de lá? Quando a igreja entende o seu propósito e avança, chuta mesmo os portões do inferno e resgata essas almas desse jugo do imperador das trevas. Amém? Colossenses 1:13 diz exatamente isso, que nós fomos transportados de um império de trevas para o reino de Deus. Alguém foi usado para nos tirar de lá. Deus usou a sua igreja, Deus usou o seu povo, aquilo que ele edificou para nos tirar de lá. Eu fui tirado de um lugar terrível, irmãos, e ele usou a sua igreja, ele usou o corpo de Cristo dessa terra. Amém?
Existe um propósito. Por que a igreja existe? A igreja existe com um propósito específico. Não é simplesmente para dizer que é igreja ou para dizer que é crente. Porque crente até o diabo é. Crente é aquele que crê. Crente vem de crer. E ele crê e estremece, mais do que muito crente. Porque tem crente que diz que crê, mas não faz nada. Ele é apático, tem aquela cara de nada. Sim. E o diabo não, o diabo sabe quem é Jesus. O diabo sabe quem é, estremece e fala assim: com esse aí eu não posso. E o diabo, ele pode falar a mesma coisa de você. Ele tem que falar: não, você é corpo de Cristo. Ele tem que olhar para você e falar assim: eu não posso com ele, eu não posso com ela, porque é a imagem e semelhança de Deus, é filho de Deus, é o corpo de Cristo, é a luz do mundo, é o sal da terra. O lugar do diabo é correr de você. Amém? Não é você correr do diabo. Você é a igreja, o corpo de Cristo. Você tem o Espírito Santo habitando dentro. Aleluia. Por que a igreja existe, irmãos? Não é para nada, é para um propósito. A igreja existe não é para ficar de braços cruzados. A igreja existe para dar continuidade à obra e ministério de Jesus. Amém? A igreja existe para dar continuidade sobre a obra e ministério de Jesus. Jesus se despiu de toda a sua glória, encarnou, viveu entre os homens, operou, teve o seu ministério de 3 anos a 3 anos e meio aproximadamente nessa terra, não é verdade? Fez muita coisa, irmãos, mas ele disse assim: aquele que crer em mim, se crer em mim, conforme diz as Escrituras, sem duvidar, farão obras maiores das que eu fiz. Mas como fazer obras maiores que Jesus fez? Nossa, Jesus ressuscitou a Lázaro há 4 dias, que já estava morto. Jesus ressuscitou pessoas, Jesus curou os cegos, Jesus deu audição aos surdos, Jesus levantou paralíticos. Como é fazer obras maiores que Cristo? Queridos, é fazer obras maiores tanto quanto em quantidade, porque nós somos o corpo agora em operação em todo o mundo. Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele estava como homem, ele não era onipresente, ele estava limitado pelo corpo, mas agora o Espírito Santo, que diz através da igreja, está também nos 4 cantos dessa terra, operando as mesmas obras, em quantidades maiores agora. A igreja de Cristo existe para dar continuidade na obra e no ministério de Jesus. E o que Jesus veio fazer? A Bíblia diz assim: eu vim. Olha só, Jesus falou assim, eu vim para resgatar, para salvar os que haviam se perdido. Eu vim para dar vista aos cegos, eu vim para dar audição aos surdos, eu vim para libertar, eu vim para transformar, eu vim para trazer salvação à terra. Então, quando eu entendo qual que é o propósito, então eu vou cumprir agora. Mas eu não vou ficar deixando a cargo do meu irmão, a cargo da minha liderança, a cargo do meu cônjuge. Eu sou membro no corpo e eu tenho um papel específico a cumprir. Amém? Deus conta com você, queridos. Deus criou você do jeitinho que Ele precisava para operar dentro do propósito dEle. Amém? Deus não queria fazer robô, botar ali uma linha de produção, né? Aí vai lá, começa na linha, né? Vem o gabinete, daí vai ali o outro parafuso e coloca. Aí sai lá no final da linha um protótipo ali, um robô programado para fazer A, B e C. Aí vem o outro ali, continua, e vai saindo 1, 2, 3, 4, tudo programado para fazer a mesma coisa. Não é assim que Deus fez o ser humano. Cada ser humano tem uma identidade única. Você tem uma identidade única. Você tem uma única impressão digital. Você tem a única identidade ocular. Você tem uma identidade única. Não existe mais ninguém na face da terra que tenha a tua impressão digital, a tua identidade ocular. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus agora.
Mas olha só, mas pastor, eu me sinto tão assim, sem sentido, assim, parece que eu sou, não tem um problema. Tem sim, queridos. Você é único, você é única. Deus dotou, através do Espírito Santo, a igreja com dons particulares a cada um, para serviço no meio do povo. Amém? Eu quero que você abra lá comigo em Mateus 28. Você vai para frente um pouquinho, Mateus 28, capítulo 28, verso 18. Glória a Deus. Você abriu lá? Mateus 28, capítulo 28, verso 18 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Antes de Jesus dar o mandamento, ele falou assim: eu tenho toda a autoridade, e através da autoridade que eu tenho, eu estou mandando você fazer. Você não está por nada, irmãos, você está dentro de um propósito. E quando ele fala assim, eu tenho toda a autoridade que me foi dada no céu e na terra, eu tenho toda a autoridade, irmãos. Se nós entendemos que nós somos o corpo de Cristo, temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, então automaticamente nós entendemos, queridos, que a autoridade que Jesus tinha quando ele estava na terra, agora nós temos como corpo de Cristo, através do nome de Jesus. Amém? Não é no teu nome, não é no nome do pastor, é no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Sobre esse nome todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra. Sobre esse nome, querido, todos eles vão de declarar que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Versículo 19, ide. Jesus não está falando assim, olha, me foi dado toda a autoridade, agora você faz o que você quiser. Ele falou, me foi dado toda a autoridade, porque me foi dado toda a autoridade no céu e na terra. Eu estou falando para vocês, vocês vão cumprir o seu propósito agora. Vocês vão cumprir o seu propósito, vocês vão dar continuidade agora à minha obra e ministério, porque eu vou ao Pai, vou me assentar à destra de Deus, e eu vos enviarei o Espírito Santo para que vocês não estejam sozinhos, e vocês vão continuar aquilo que eu comecei a fazer aqui na terra, até a consumação dos séculos. Queridos, você não foi criado para nada. Você não foi criado para ficar distraído com as distrações desse mundo. Você foi criado para estar focado. Isso não quer dizer que você não vai viver, né, vai ter a sua vida. Não, você vai ter. Mas você vai ter a sua vida entendendo que existe um propósito eterno para você nessa terra. Amém? Daí no versículo 19, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Jesus está falando aqui, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. É uma ordem. E aí, você está preparado para cumprir a ordem de Jesus? Você está preparado para viver as ordens de Jesus? Ou você vai achar que ele é muito autoritário? Ele falou assim, ó, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você nunca vai estar sozinho. Amém? Nunca vai estar sozinho, você vai cumprir o seu papel. Agora eu quero que você abra em Marcos 16:15. Marcos, você vai para frente um pouquinho. Também está falando do id, né? Mas ele fala outras coisas que Mateus não fala, e eu acho importante nós falarmos sobre isso. Olha só que interessante, Mateus, ele falou assim, ó, ele disse, ide, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar, ou seja, é ensino, é fazer discípulos, é ensinando, amém? Você tem falado de Jesus para alguém?
é o seu propósito como igreja. Você tem feito, você tem cumprido o seu propósito. Eu falo assim de Jesus, eu falo assim, Jesus te ama. Mas isso é suficiente? Ele diz assim, ide, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os, ide, fazei discípulos. Aleluia. Então não basta você falar assim, Jesus te ama, você tem que falar por que Jesus ama ele. Por que ele é importante, ou ela é importante? Por quê? Porque existe um propósito. Amém? Eu falei Marcos, né? 16:15, diz assim, e disse-lhes, Jesus falando aqui, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. É Jesus que está falando aqui, irmãos. Você está esperando o que para impor as mãos sobre os enfermos? Jesus falava a verdade? Jesus era mentiroso? Então, se ele está falando para botar a mão aqui e declarar. Amém? Mas tem um doente, ele vou chamar o pastor. Pode chamar, irmãos, mas eu quero que você entenda que nesse lugar você vai ouvir que você pode. Você não só pode, como deve. O mesmo Espírito que habita dentro de mim, habita dentro de você. O mesmo Espírito que operava através de Jesus, habita dentro de você. É o Espírito Santo, não é outro. Amém? E aqui agora Marcos ele já fala sobre o batismo, queridos. O batismo é comunhão. O batismo é imersão. É fazer parte de um meio, amém? De um corpo. Aleluia. Mas eu quero avançar para nós ganharmos tempo aqui. Amém? Aleluia. Você está sendo abençoado, queridos? Aleluia. Tem algumas coisas que é importante aqui, eu quero que você preste bastante atenção. Abra comigo em Mateus 16, agora você vai voltar um pouquinho. Mateus 16, 24. Aleluia. Por que a igreja existe? Em Mateus 16, 24... diz assim, então disse Jesus a seus discípulos, é Jesus que está falando, irmãos. Tem que levar a sério esse negócio, né? Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim. Quantos querem estar com Jesus, seguir Jesus? Amém? Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Essa parte, porque seguir Jesus todo mundo quer, negar ninguém quer. Mas Jesus sabia o que estava falando ali. Não é verdade, irmãos? Todo mundo quer Jesus. Por quê? Quer usufruir dos benefícios de quem Ele é e do que Ele pode fazer por nós. Quando Jesus estava lá no meio da multidão, que ele multiplicou os pães e peixes, tinha um povo lá que começou a seguir Jesus, não pelo que Ele era, pelo que Ele falava, mas só para poder ter pão para comer. Porque viram que Ele multiplicou, nossa, olha lá, não vou precisar mais ir na padaria. Eu só vou pegar e vou ali, né? Vou estar perto de Jesus, vou comer ali. E Jesus pegou os 5 pães e 2 peixinhos e multiplicou ali, todo mundo comeu. Então começaram a seguir a Jesus não pelo que Ele é, não pelo que é eterno, não pelo propósito, mas só pelo que Ele podia oferecer humanamente falando, naturalmente falando. E esse aí é um propósito, uma motivação errada. Você entende? Mas Ele disse assim, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Sabe, irmãos, eu quero dizer uma coisa, Jesus não estava falando que você tem que pegar e ir lá construir uma cruz de madeira e ficar andando com uma cruz, ou seja, no sentido assim, carregando a cruz. Você entende? Aquilo que Ele fez, Ele não estava falando que você tinha que fazer isso. Ele está falando o seguinte, se você quer andar com Jesus, você tem que negar a si mesmo. Porque a cruz é negação. Ou você acha, Jesus
ele estava lá, irmãos, na eternidade, ele resolveu sair de lá, se despir da sua glória e pegar a cruz. Ele se negou. A cruz é negação. A cruz é sacrifício também. Mas muitas vezes eu quero Jesus, mas eu não quero me negar a mim mesmo. Eu não quero negar as minhas vontades, o meu orgulho. Eu não quero negar aquilo que eu penso ser certo. Eu não quero negar aquilo que eu acho que é certo. Não. Eu não quero também ter nenhum tipo de sacrifício. Eu quero tudo que seja tudo redondinho, tudo leve. Mas sabe, queridos, o próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, estejam animados, porque eu venci o mundo, e eu venci para vos dar um exemplo. Amém? Se negar, irmãos, vai ter momentos que nós precisamos se negar, se nós queremos andar com Jesus, ter intimidade com Jesus, usufruir do que Ele conquistou para nós. Tem que se negar, porque a carne pende para um lado, o Espírito pende para outro. E Jesus se nega e Ele pega e toma a cruz. Sacrifício, irmãos. Vai ter momento que você vai precisar também se sacrificar em alguma área, em alguma coisa, para ter intimidade com Deus. Isso não é prejuízo, é benefício. Porque Jesus não pediria para nós fazermos uma coisa que fosse ruim para nós. Você concorda comigo? Aleluia. Negar-se a si mesmo, negar a vaidade no sentido das coisas, sabe, irmãos? Nós precisamos colocar as coisas nos seus devidos lugares, entendemos aquilo que é prioridade, qual que é o nosso propósito de existência, qual que é o propósito da existência da igreja, qual que é o meu propósito como filho de Deus, como membro do corpo de Cristo. Amém? Você pode dar uns glória a Deus aí. Aleluia. Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz. Vai ter momento que você vai precisar fazer algum sacrifício em prol do reino, em prol da sua vida espiritual. Queridos, tem coisa que o seu pastor não vai poder fazer por você. Tem coisa que mesmo que Deus possa, Deus não vai fazer por você. Por quê? Porque Ele já fez. Ele enviou Jesus Cristo para morrer por mim e por você, para deixar tudo disponível para nós, queridos. Tem uma parte que nos cabe. Amém? Aleluia. Isso é negar a si mesmo, é tomar a sua cruz e seguir Jesus. Amém? Como diz o ditado, nem tudo é um mar de rosas. Até porque mesmo que fosse, além das rosas teriam os espinhos. Ou qual rosa não tem espinho? Né? Tá. Aleluia. Continuando, porquanto quem quiser salvar a sua vida, Jesus continua falando aqui, irmãos, Mateus 16, 25 agora. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na sua glória, na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Sabe, irmãos, veja bem o que ele falou aqui. Porque o filho, no versículo 27, porque o Filho do Homem há de vir na sua glória. Desculpa, no versículo 26. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Sabe, queridos, o homem pode ser o homem mais rico do mundo, bilionário, trilionário, quadrilhário, sei lá se existe. Pode ser, queridos, mas a hora que o espírito sair do corpo, acabou. E no caixão não cabe tudo aquilo que ele conquistou muitas vezes. Não leva a nada. Agora, aquilo que se construiu espiritualmente, para aquilo que é eterno, isso sim. Amém?
É lícito, irmãos. É desejo de Deus que nós venhamos ser prósperos. Amém? Mas cada coisa no seu devido lugar. Amém? Aleluia. Deus deseja que sejamos prósperos, mas Ele não deseja que a prosperidade nos afaste dEle. Deus deseja que você tenha bens materiais, mas não deseja que os bens materiais afastem você dEle. Amém? Porque Ele te ama. Tudo que temos, o que somos, Ele nos deu. E se estamos aqui é porque Ele permitiu. O ar que respiramos, irmãos, a cada minuto, a cada hora, a cada dia que temos, irmãos, é Ele que nos proporciona, irmãos, estarmos aqui. Amém? Agora, se eu priorizo isso, se eu estou forte espiritualmente, pode vir o que vier, eu vou avançar, que Ele não vai me derrubar, não vai abalar. Amém? Nem tudo é fácil de se ouvir, queridos, mas é necessário. Jesus, ele era assim mesmo. Ele falou assim: olha, quer vir após mim? Irmãos, teve um jovem rico que ofereceu muito dinheiro para ele. Ofereceu, o que eu preciso fazer? Jesus falou assim: olha, só para testar, né? Tudo, pega tudo que tu tem e dá aos pobres. Não era que ele precisava fazer, mas Deus queria testar o coração dele, se ele realmente queria seguir Jesus. Ele queria seguir Jesus, mas não queria se negar e nem tomar sua cruz. Ou seja, não queria se negar o que ele tinha. Também não queria se sacrificar, nenhum tipo de sacrifício. Ele queria só o benefício de andar com Jesus. Amém? Mas Jesus, ele olha além das aparências. Jesus olha a intenção do coração. Aí ele pegou e falou assim: tu queres? O que tu quer? Tu quer saber o que tu tem que fazer? Pega tudo que tu tem, vende e dá aos pobres. Jesus já sabia, né? Ele fala: não posso fazer isso, não posso. E aí resolveu dar as costas para Jesus. Sabe, queridos, se você tiver um coração acertado para seguir Jesus, o desejo de Jesus não é que você não tenha nada na vida, pelo contrário, é que você tenha muita coisa. Sabe por quê? Porque se o seu coração é acertado, aquilo que você tem também é em prol daquilo que é o propósito de Deus existe na sua vida. Amém? Agora abra comigo lá em João capítulo 6. Olha como é que Jesus era, né? Jesus é maravilhoso. Existe um propósito de nós estarmos aqui, irmãos, e não é para nós estarmos de braços cruzados ou estarmos deitados em uma rede, se balançando, cantando aquela música: eu quero trabalhar para meu Senhor, deitado nessa rede com amor. Não. João capítulo 6, verso 60. Às vezes nós ouvimos algumas coisas e ficamos meio chateados. Queridos, a palavra de Deus confronta mesmo. Nem tudo nem tudo é assim mesmo. Tem momentos que nós temos que negar a si mesmo, negar o orgulho, negar aquilo que a gente pensa em prol de um todo, do propósito em que Deus estabeleceu a nossa vida. Olha só aqui o que aconteceu com Jesus. Você abriu lá em João capítulo 6, verso 60? Muitos dos seus discípulos, dos discípulos de Jesus, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabe, irmãos, às vezes eu penso que se Jesus estivesse hoje na face da terra e tivesse uma igreja, teria muita gente que não ia congregar com Jesus. Se Paulo tivesse, ia ser a mesma coisa. Paulo falava assim: vós sois carnais, quando é que vocês vão crescer? Pedro falou assim: vocês necessitam de leite ainda. E aí? Jesus estava falando, e aí muitos dos discípulos, tendo ouvido tais palavras, duro é este discurso. Meu Deus, que discurso duro, quem o pode ouvir? No versículo 61, mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Vocês estão escandalizados com o que eu estou falando? Ele continua: que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita.
mas as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Eu vou ler de novo, né? Verso 62. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Amém? A palavra de Deus é espírito e vida, irmãos. Mesmo que ela nos confronte, mesmo que muitas vezes nós temos vontade de sair correndo, nós ficamos com a palavra, queridos, e aí nós teremos nosso espírito vivificado cada vez mais. Versículo 64. Contudo, há descrente entre vós. Irmãos, preste atenção que Jesus estava falando para discípulos aqui. Contudo, há descrente entre vós. Meu Deus. Olha só. Contudo, há descrente entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem os havia de trair. Versículo 65. E prosseguiu. Por causa disso é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Olha só, irmãos, que interessante. Jesus falando, muitos dos seus discípulos o deixaram. Deixaram Jesus, deram as costas para Jesus. E era Jesus falando. Eu me lembro de uma outra passagem em que Paulo está pregando e o camarada dorme na pregação de Paulo. E aí ele cai da janela lá e depois ele tem que ir lá orar para ele ressuscitar. Amém? Então preste atenção, fique ligado. Se bater o sono e você dormir, nós vamos, né? Daqui a pouco eu jogo um microfone aqui na tua câmera. Eu estou brincando, irmãos. Né? Mas você vai ser despertado. Não tem problema, queridos. É melhor você dormir aqui, escutando a palavra, do que dormir em casa assistindo televisão. Ah, mas eu estou tão cansado, não vou para a igreja hoje, vou ficar esticado no meu sofá aqui, lagarteando. Daí não dá às vezes meia hora, o camarada está lá babando, né? Mas eu vou dizer uma coisa, queridos, se você vier para a igreja, queridos, mesmo que você esteja cansado, mesmo que às vezes tente bater um sono em você, porque o corpo físico às vezes está cansado do trabalho, mas se uma palavra vindo de Deus, queridos, tocar você, alcançar você, você foi muito agraciado, você foi abençoado, você foi alimentado. Amém? Não deixe, queridos, de alimentar a sua vida espiritual. A Bíblia diz, o próprio Jesus falou aqui, ó, as minhas palavras, contudo, são espírito e vida, por mais duras que muitas vezes possam ser. Fica com a palavra. Amém? Aí começaram a sair os discípulos. Vamos lá, versículo 66, vamos lá? À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não estavam com ele. Olha só, viraram as costas para Jesus, né? Então perguntou Jesus aos 12. Só sobraram os 12, irmãos. Uma multidão, vários discípulos. Daí ele pergunta, começa a pregar e tal. Eles começam a abandonar Jesus, dá as costas. Opa, eu não quero ouvir isso aí, não. A palavra confronta, irmãos. Mas e o que nós vamos fazer quando a palavra vem em nossa direção e nos confronta? Nós vamos simplesmente virar as costas como eles fizeram? Ou vamos ficar com a palavra? Olha só que aí restaram os 12, né? Diz assim, ó: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Versículo 66. E já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Ele falou assim: vocês também vão querer sair? Vão embora também? Vocês 12? Olha só o que aconteceu aqui. Lá vem Pedro, né? Lá vem Pedro. Diga assim: lá vem Pedro. Daí o Pedro falou assim, ó, no versículo 68, respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Vai vendo, irmãos. Uma multidão, ficou só os 12, está diminuindo até os 12, irmãos, tá? Não se escandalize, não, né? Aí no versículo 71, referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, ou seja, Judas Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Agora calcula comigo, Jesus pregando, a multidão começa a virar as costas, fica só os 12. Dos 12, daqui a pouco ali na frente, um trai ele, o outro nega, e o outro duvida. Vai diminuindo, irmãos.
Sabe, queridos, para ter intimidade, para andar com Jesus, precisa ter, eu queria usar uma palavra agora, precisa ser arretado, lá do Nordeste, vamos ver uma outra palavra aí, precisa ser, aqui do Rio Grande do Sul, quando o cabra é macho, quando mas daí eu quero pegar uma palavra que atenda as mulheres também, né? E pode ser persistente, mas assim, queridos, para andar com Jesus tem que ser forte, irmãos. Tem que ser firme. Pode dar sangue na canela, não importa o que. Eu fico com Jesus. Eu nego a mim mesmo, eu me sacrifico, mas eu fico com Jesus, porque Ele tem as palavras de vida eterna. O primeiro vento que vem, a primeira palavra, a pessoa o povo está virando as costas, está indo embora. Jesus está falando, não está agradando, está virando as costas. Chegou nos 12, irmãos, nos 12, e vocês o que vão fazer? Não vamos ficar aqui. Mesmo assim, um trai, um nega e um duvida. Estou falando aqui agora de Judas Iscariotes que traiu, de Pedro que negou 3 vezes antes de Jesus, né, ser crucificado, quando Jesus foi preso para ser crucificado. E também de Tomé, que mesmo depois de tudo que ele viu, andou 3 anos e pouco com Jesus, viu o morto sendo ressuscitado, viu aleijado sendo levantado, viu o cego enxergar, viu o surdo ouvir, viu tudo isso ainda quando Jesus ressuscitou, duvidou. Eu só creio se eu ver, né? Só se eu tocar ali na ferida ali, só se eu tocar ali. Aí Jesus aparece para ele, vem cá, Tomé, toca aqui, amém? Sabe, queridos, para andar com Jesus, nós temos que estar firmado na rocha, firmado na palavra. Nós não podemos ser ofendidos facilmente não, irmãos. Nós não podemos ser ofendidos facilmente, irmãos, porque olha, eu vou dizer para você, nós precisamos estar firmes em Jesus. Amém? Você entende que está aqui, incluso nesse texto? Por que nós existimos, irmãos? Nós existimos para continuar a obra de Jesus. Ou você acha que Jesus não foi caluniado, não ouviu coisas que ele não gostaria de ouvir? Não é verdade? Foi confrontado, mas Jesus sabia para o que ele veio nessa terra. Irmãos, pode dar sangue na canela, não arrede. Não vire as costas para Jesus. Não vire as costas para o propósito eterno que Deus estabeleceu sobre a sua vida como igreja de Cristo. Você existe para um propósito. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Bom demais, né? Aleluia. Obrigado, Senhor. Eu quero falar aqui agora, indo para... mais avançando aqui. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos 14:33. Voltando um pouquinho lá para Marcos. Eu amo a palavra de Deus, você ama também? 14:33 de Marcos. Eu vou ler um contexto aqui, amém? 14, eu vou desde o 32, vamos lá. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levantando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Jesus também passou por isso, irmãos. Ele sabe o que você passa. Ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Ficai atentos. Amém? Versículo 35. E adiantando-se um pouco. Sabe, irmãos, nesse momento aqui Jesus tinha mais discípulos, mas a Bíblia diz que nesse momento aqui estava 3 com ele. Sempre tem aqueles que andam com Jesus, mas tem aqueles que têm intimidade com Jesus. Amém? A Bíblia diz que nesse momento era Pedro, Tiago e João que avançaram com ele. Olha só. Versículo 35. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja
o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus se negando aqui, irmãos. Ele está falando, se possível, não passa de mim esse cálice, mas contudo, não seja feita a minha vontade, seja a tua. Você está preparado para fazer isso? Você está preparado para falar assim, olha, a minha vontade é essa, mas contudo, Senhor, faça a tua vontade. Eu nego a mim mesmo, eu nego a vontade da minha carne, mas eu vou cumprir, eu vou continuar no propósito que tu estabeleceste para mim. Aleluia. Amém? Jesus fez isso, nos dando exemplo, irmãos. Contudo, não seja a minha vontade, mas seja conforme tu queres. Versículo 37. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, Simão, tu dormes? Olha só. Aí eles estavam lá, Jesus orando lá naquele momento, e os discípulos estavam dormindo lá. Sabe, irmãos, nós precisamos ter intimidade com Cristo. Tem hora de dormir e tem hora de vigiar. Amém? Tem hora de dormir e tem hora de vigiar. Até porque nós lembramos de uma outra passagem em que Jesus está com os discípulos no barco e uma grande tempestade, e o barco virando de um lado para o outro, e os discípulos apavorados, e Jesus dormindo dentro do barco, no meio da tempestade. E os discípulos vão e acordam Jesus, Jesus acalma o mar. Você lembra dessa passagem? Mas agora era Jesus aqui que estava orando, angustiado, profundamente angustiado, irmãos. E aí estavam aqueles que estavam mais íntimos deles, estavam lá dormindo agora. Amém? Isso pode acontecer, queridos, aconteceu com eles, mas que isso aconteça, mas que isso sirva para nos dar um exemplo, para nos ensinar. Amém? Ahá. Eita glória. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Deus é bom demais, né? Existe uma multidão, mas existe os próximos. Existe aqueles que andam com Jesus, que têm intimidade com Jesus. Aleluia. Isso é bom demais. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora. Abra a sua Bíblia lá em Atos. Vou mostrar para você que existem alguns propósitos eternos estabelecidos para a Igreja de Cristo, para que ela venha realmente cumprir o seu papel nessa terra, ou seja, né, continuar a obra e o ministério de Cristo na terra. Existem alguns propósitos que eu quero falar para você hoje. Você abriu lá em Atos capítulo 2, Atos 2, 42. Aleluia. Atos 2, 42, você já achou? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, espera, pastor. 2,42, né? Aí nós vamos ler alguns versículos aqui. Existem 5 propósitos, eu vou falar de 5 propósitos para a igreja cumprir o seu papel. Amém? Primeiro é evangelismo. Nós já lemos aqui Mateus 28, nós lemos Marcos 16, falando: ide, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado, fazendo discípulos, batizando-os, amém? Aleluia. Primeiro, evangelismo. Mas nós vamos ver que a igreja aqui de Atos, ela cumpria esses 5 propósitos aqui. Primeiro, evangelismo. Segundo, adoração. Terceiro, comunhão. Quarto, discipulado. E 5, serviço. Amém? Glória a Deus. Você abriu lá, né? Diz assim, ó: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Veja aí a comunhão. No partir do pão e nas orações. Aleluia. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, olha aí, irmãos, comunhão, e tinham tudo em comum. A palavra comunhão significa tudo em comum. A palavra comunhão não é festa, ainda que existe festa na comunhão, mas a comunhão não é assim só, a comunhão é tudo em comum. Comunhão vai além de ser só as coisas boas em comum. Comunhão é tudo em comum, isso inclui os momentos difíceis também.
Amém? Às vezes você pode estar olhando o seu irmão, está passando por um momento difícil, mas você não tem nada em comum com ele naquilo. Você só quer ter em comum com ele naquilo que é bom. Mas naquele momento difícil você não quer ter comunhão com ele, ou seja, estar em comum, ter tudo em comum. Então é no momento bom e também no momento difícil. Comunhão. Amém? Que é tudo em comum. Amém. A glória a Deus, aleluia. Nós estávamos ali no 45, vamos lá. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Versículo 47, olha só o louvor aí, a adoração. Ó. Louvando a Deus e cantando com simpatia, e contando com a simpatia de todo o povo. Porquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Evangelismo. Amém? Aqui, irmãos, o evangelismo da igreja, ele vai além do pregar. Ele também vai pelo testemunho próprio de vida. Amém? Tinha pessoas sendo salvas ali só de olhar, só de observar o convívio daquele povo. Eles queriam estar junto. Se as pessoas olhar o teu convívio, a tua vida, eles querem fazer parte da igreja ou não? Fica só para você a resposta, né? Então, dentro desse contexto, ele tem os 5 propósitos que é necessário para a igreja, irmãos, para que a igreja venha cumprir a sua missão, né? Evangelismo, adoração, comunhão, discipulado e serviço. Amém, queridos? Eita glória, é bom, não é bom, irmãos? Você não precisa abrir agora, mas você vai ver que lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18, a Bíblia diz que todos nós somos chamados para o ministério da reconciliação. Todos nós. Então evangelismo, irmãos, é um papel de todos nós. Falar de Jesus. Amém? É propósito, irmãos. É um propósito. Nós nascemos com um objetivo, irmãos. Amém? Aleluia, glória a Deus. Adoração, né? Eu quero que agora na adoração, evangelismo você está mais acostumado, mas eu quero que você abra em Mateus 4:10. Adoração. Mateus 4:10. Existe um propósito para a sua vida, irmãos, é que você adore ao Senhor. Mateus 4:10. Nós sabemos que esse contexto fala sobre a tentação de Jesus, né? Quando Jesus vai ao deserto, ele está sendo tentado pelo diabo. O diabo começa a tentar ele para que ele venha cair e ceder, e que ele não venha cumprir aquilo que ele veio fazer aqui na terra. E aí ele pega e responde, né? Uma das respostas de Jesus para o diabo, quando o diabo oferece para ele todos os reinos dessa terra, todas as riquezas, todo o poder, né, dessa terra, porque foi dado para o diabo quando o homem pecou. Aí ele oferece para Jesus: ó, tudo isso eu te darei se você prostrado me adorar. Tem muita gente adorando o diabo por causa de riquezas. E o diabo tentou levar Jesus aqui nessa tentação. Tudo isso eu te darei, ó. Eu te darei todos esses reinos, dinheiro, posses, eu te darei tudo isso aqui, se você prostrado me adorar. Aí vamos ver o que Jesus responde para ele ali, para o diabo. É no Mateus capítulo 4, verso 10, amém? Diz assim: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Amém? Ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele darás culto. Sabe, queridos, a adoração vem antes do serviço. Eu vou repetir essa.
A adoração vem antes do serviço. Só vai fazer alguma coisa e fazer bem feito aquele que é um adorador. Se não for adorador, pode até fazer, mas queridos, tem que ser um adorador, queridos. Tem que saber quem Deus é. Tem que saber que você está fazendo para Deus. Amém. Glória a Deus. Então, temos que adorar. E comunhão, nós falamos ali de batismo. Batismo é comunhão. Santa Ceia é comunhão. A Santa Ceia é a mesa da comunhão, a mesa em que nós temos em comum. Amém? A mesa aposta. Sabe, irmãos, existe uma mesa aposta aqui, queridos, que está disponível para mim e para você. Nós temos isso em comum. Discipulado, nós já lemos também, falamos aqui, né? Fazer discípulos de todas as nações, né? E o serviço também, irmãos. Nós fomos chamados para servir. Afinal de contas, nós temos um Senhor e Salvador das nossas vidas. Tem muita gente querendo o Salvador, mas não quer o Senhor. Por que não quer o Senhor? Porque não quer servir. Mas Jesus falou assim, olha, maior é o que serve. Jesus, irmãos, ele se despiu de toda a sua glória. Eu quero chamar já o Ministério de Música para cá, quero que você se coloque de pé. Jesus se despiu de toda a sua glória. Sabe o que ele faz? Ele encarna, né? Ele encarna e ele vai para os discípulos e começa assim, faz uma fila aí, pega uma toalhinha e começa a lavar os pés dos discípulos. Irmãos, lavar o pé dos discípulos. Irmãos, você não consegue imaginar essa cena pensando nos dias de hoje, assim. Porque hoje em dia todo mundo está com um sapatinho no pé, uma meia, né? Está com uma sandalinha, né? Não está ali. Está tudo bem, né? Está tudo limpinho, toma um banhinho e tal. Mas naquela época, irmãos, eles andavam com um sandalhão, com aquele suor ali, com aquele poeirão. O negócio era feio, o negócio. Né? Era feio o negócio. E aí Jesus pega e começa agora a lavar os pés dos discípulos, ele sendo o mestre. Amém? Queridos, ele nos deu exemplo. Eu quero orar com você. Amém? Eu não sei a maneira que você entrou aqui.